Retomamos aqui, tá, gente? Ó, eu nunca posso ler o texto, né? Como falei no vídeo anterior, aplicar sem antes explicar. Deu a pegar a vida? Sim. Você observou que é um erro que muitos cometem? Sim. Você observou? De 100% dos pregadores, 80 a 75% de pessoas cometem esse erro. Vamos lá. Prossigamos aqui a nossa leitura nos Estados Unidos. Vamos lá. Página 313. Nos Estados Unidos, o bem-estar espiritual da igreja tem sido variável. Entretanto, todos os jovens pregadores deveriam alegrar-se, porque são sucessores de homens poderosos que falaram em nome de Deus, com paixão e com poder. Gente, não se escandalize pelo que eu vou dizer, mas esta é a pior época que estamos vivendo. De piores crentes, de piores líderes, de piores ministros. Porque hoje em dia, a pessoa, para consagrar alguém, basta ter. Eles fazem agora a igreja de comércio, né? De comércio. Faz a igreja de comércio, pastor empresário, Sim. os fiéis são a mercadoria. Sim. Vamos lá. A matéria, o método e o propósito da pregação. Como vimos anteriormente, pregação é a proclamação ou transmissão oral da verdade divina com o fim de persuadir. Nesta definição estão implícitos os seguintes elementos que quero destacar. A matéria. A matéria da pregação é a verdade divina. Aqui está o limite, a extensão e também a autoridade da pregação. Pregar, no seu sentido restrito, não é arguir ou especular a respeito da verdade, mas é, antes de tudo, entregar a mensagem vinda de Deus. A respeito de Spurgeon, com justiça considerado o maior pregador do seu tempo, alguém disse para ele: o cristianismo não era um argumento, mas uma mensagem. Não alguma ideia a ser discutida, mas uma mensagem a ser proclamada pelo pregador e aceita pelo ouvinte. A autoridade do sermão baseia-se no fato de que o pregador é um mensageiro que transmite à sua congregação uma mensagem de Deus ou a própria palavra de Deus. Então você observa que o leitor ele foi muito feliz ao dizer que a pregação você tem que dizer a palavra de Deus ou a mensagem vinda diretamente de Deus. Tá bem? Tá bom, gente? Nada do cotidiano e vida secular, ok? Ah, pastor, se eu parece aqui, mas o senhor é contra o testemunho? Gente, eu sou contra o testemunho quando o testemunho tome tempo da palavra. Porque a fé não vem pelo ouvir testemunho. Eu já vi alguém dizendo assim: ah, é bom que a gente ouve testemunho e aumenta a nossa fé. Não. Não. O que aumenta a fé é a palavra. Não é testemunho. Que a Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o testemunho, não. Vem ouvir pela palavra. O método. O método é a comunicação oral. Tá? Então veja bem. Você que é ministro e vai transmitir a verdade de Deus, você tem que ter uma boa dicção, uma boa oratória, né? A sua verbalização ela tem que ser polida, a ponto de quem for ouvir você, que esteja no auditório, na igreja, consiga perceber o que você está transmitindo. Tá? Este método distingue-se absolutamente de todos os outros, tais como a música, a escultura, a pintura, a palavra impressa, as ordenanças ou o ritual da religião.
e a influência do bom testemunho dos crentes. O método oral da pregação exige duas coisas indispensáveis. O pregador, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A Escritura declara, só uma observação aqui, tá? Só para poder pegar isso aqui, ó. O método oral da pregação exige duas coisas indispensáveis. Um pregador e a segunda é o auditório, ok? A Escritura declara que o homem é o instrumento da pregação. A história da pregação também o confirma, não obstante os romanistas e ritualistas dizerem o contrário. De fato, o testemunho dos primeiros dias do cristianismo fala bem alto a este respeito. Naqueles dias, o apelo era feito nas cerimônias ou ordenanças para convencer, mas pela palavra falada. Foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes que deu à igreja a maneira pela qual a mensagem celeste pode alcançar os corações humanos. E para alcançar ou atingir os corações, os pregadores devem, como disse Rosser Archer, pensar como grandes homens e falar como o povo comum. O auditório. Isso aqui eu acho interessante, só uma pincelada aqui, né? Pensar como grandes homens e falar como o povo comum, tá? Você precisa, acima de tudo, identificar o seu público. Você vai pregar, você já tem a mensagem, você já tem um texto, você vai explicar para depois aplicar. Então você precisa, antes de você entrar na mensagem, identificar seu público, tá? Porque não adianta você trazer um argui, um vernacular muito complicado a ponto da pessoa não conseguir entender o que você está falando. Entendeu? Porque o que vale não é uma mensagem complicada no seu argui, no seu vernacular, onde as pessoas ouvem a sua gramática polida, a sua oratória bem feita, mas não entendem o que você está transmitindo. Tá? Porque toda mensagem tem que ser simples. Porque Cristo, além de simples, pregava uma mensagem simples, para que todos pudessem compreender. Ele pegava as coisas do cotidiano, coisas simples. Pesca, semente, videira, uva, água, peixe, mar. Ele pegava essas coisas simples. As pessoas estavam familiarizadas, as pessoas lidavam, batiam todos os dias para poder trazer as suas mensagens. Vamos lá, o auditório. Sempre, lembrando sempre que tudo dentro da palavra, tá bom? Na preparação do sermão, o pregador deve ter seu auditório mentalmente em vista. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu tirar o óculos aqui. Eu ter o meu auditório em vista. Ou seja, eu tenho que pregar para o meu auditório. Ok? O negócio de pregar assim, ó, é totalmente errado, olhando para o chão. Irmãos, porque a Bíblia diz, porque você vai ter fé. Isso é muito errado. Ou então ficar olhando só para um lado só. O povo está aqui assim, ó. Porque você vai crer.
fazer na tua vida. Você precisa receber. O povo não está ali. O povo está aqui. Ou então já me pergunta que faz isso aqui, ó. Irmão, porque a palavra que nós lemos hoje, ó. Sabe? Isso aí você precisa quebrar isso. Tá? Você precisa olhar para o povo. Precisa olhar para o seu auditório. Você precisa olhar para a nave. Você precisa olhar para o auditório. Tá? Então, você que tem mania de pregar olhando para o chão ou pregar olhando para o nada, quebre isso. Tá? Isto na homilética também é um erro gravíssimo. Não tanto quanto de você aplicar sem antes explicar, mas também é um erro gravíssimo. Tá? Tem que passar segurança pro povo. Tem que passar segurança pro povo. Porque todas as vezes que eu prego com o olho fechado, olhando para baixo, eu estou mostrando insegurança, estou mostrando nervosismo e eu quebro todo o poder de persuasão. Tá? Porque a palavra por si ela faz efeito, lógico. Mas eu preciso transmitir verdade olhando para o povo. Eu preciso transmitir que eu creio naquilo que eu estou falando. Irmãos, porque... parece que as pessoas também não vão acreditar no que você está falando. Sim, irmão, porque a filha de Jairo, né? Ela foi curada e Cristo também pode curar e ressuscitar, assim como ele fez com a filha de Jairo. Né? Ele curou a mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Você está passando verdade nenhuma nisso aí. Sabe? Nem segurança, você tem que ter segurança. Peso, sabe? Confiança naquilo que você está falando. Tá? Para que o povo que vai te ouvir também abrace, da mesma forma que você abraçou e transmitiu. Tá? Patrick Henry, renomado pregador do século passado, disse: não livros, e sim homens, é que devemos estudar. Vamos lá, veja bem, deixa eu explicar isso aqui. Quando você pega essa palavra, essa frase aqui isolada, não livros, dá uma ideia que Patrick é contra o estudo, mas não. Tá? O que ele está dizendo é que você tem que partir do ponto técnico, tá? Para o ponto prático, tá? Porque senão você fica muito teórico, sabe? Você fica muito técnico, sabe? Então as pessoas não conseguem não te entender por aquilo que você estudou nos livros. Mas ele está dizendo assim, sim, homem, estudar o público que você quer alcançar. Por isso, olha só, quando você vai desenvolver um método de venda na rede social, você tem que ver qual o público que você quer alcançar. Se é mulher, você tem que trabalhar com um material que vai despertar o interesse das mulheres, como saia, uma maquiagem, vestido, coisas, acessório, bota, sandália, coisas relacionadas à mulher. Então, assim como ministrar a palavra, você tem que identificar o seu público. Quem você quer alcançar com a ministração a qual você vai ministrar. Porque você já vai ter tido a palavra. Então, já que você tem a palavra, agora eu quero ver qual o público que eu vou alcançar. Tá? Ó, reconhecendo que os pregadores são tentados a ignorar os seus auditórios e as necessidades quando se isolam em seus gabinetes de estudo para preparar o sermão. Henry Becher orienta: eu me dediquei não a ser pescador de ideias, nem de livros, mas de homens. Exemplo, olha só. Eu respeito muito a temática de uma campanha. Né? Porém, se Deus me der uma mensagem totalmente diferente da temática, eu vou pregar, porque eu que mandei ele. Né? Porém, olha só.
Toda a temática que um líder coloca na igreja, um tema, uma campanha, baseado na Bíblia, é devido à necessidade da igreja. Então ele já orou, ele conhece o auditório, ele conhece o povo, conhece o público, conhece a multidão. Então ele sabe a necessidade, Deus já colocou algo no coração dele. Então ele vai botar uma campanha matemática, que essa temática é dentro da necessidade. E você ignorar isso é um problema. Entendeu? A não ser quando Deus manda. Aí o mundo está mandado. Tá bom? O propósito da pregação. O sermão tem por fim persuadir. Olha o que eu disse antes. Tem por fim persuadir. O que é persuadir? Convencer. Persuadir é isso, você convencer a pessoa. O alvo do pregador, portanto, é salvar, edificar os seus ouvintes. Né? Eu vou até tirar esse quesito salvar, porque salva é Cristo. Eu só aponto o caminho. Por isso que o termo, gente, ó. O que é isso aqui? Tá bom? Pastor, professor, o que você vai colocar aqui? Mão na homilética, vai dizer os 5 ministérios, né? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino? Não. Quando a gente fala assim, ó, o pastor preparou o que está ligado à pregação. Fala. Sermão. Isso aqui é um sermão. Você que prega, você precisa ser, ó, sermão. Eu separei um pouquinho só para você ter noção. Eu preciso ser sermão para tirar quem está fora do caminho para o caminho, para levantar quem está caído. Não é forte? Sim. Eu preciso ser sermão. Por isso, quando for assim, ó, mamãe mandou mensagem aqui, quando chegar vai conversar com a gente, ó. Lá vem sermão. Porque ela vai corrigir, tirar o que está errado. Entendeu? Então, isso aqui é sermão. Então, quando eu vou ministrar, por causa do relógio, isso aqui ficou estranho. Quando eu vou ministrar, eu preciso sermão. Para levantar, para colocar no caminho quem está fora, nunca tirar. Porque tem gente, ao invés de sermão, está tirando. Está afundando. Isso aqui é pregação. Porque antes não era vai pregar a palavra, não. O pastor está aqui, o pastor vai estar trazendo o seu sermão. Isso aqui é sermão. Para edificar, levantar, orientar, botar no caminho, tirar aquele no caminho errado, botar no caminho certo. Isso aqui é sermão. Tá? Eu botei separado assim, mas a escrita é junta, tá, gente? Mas eu botei para vocês terem um norte do que eu queria passar para você, tá? O alvo do pregador, portanto. Primeiro parágrafo. Vamos lá. Então, ó, só um dentro aqui, ó. O sermão tem por fim de persuadir, de convencer, ó. Eu sendo mão, eu tenho o poder de persuadir, de convencer. Sim. Tipo aqui, ó, vem cá. Tô sendo mão, ó. Tô sendo mão, ó. Levanta. Levanta aqui. Aqui onde eu tô tá melhor. Sai dessa porta. Vem pra essa porta aqui que é mais estreita. Sai desse caminho. Vem pra esse. Tá? Vamos lá, ó. O alvo do pregador, portanto, é salvar e edificar os seus ouvintes, né? Porém, quem salva é Cristo. Mas eu sou apenas o despertador. Mas a ênfase da pregação, para atingir este alvo,
deve estar mais no interesse do que no dever. A mensagem do pregador precisa ter a ressonância tocante e comovedora das palavras de amor, e não apenas as severas depreciações da lei, para persuadir os ouvintes a levá-los à salvação ou edificá-los na fé. Todas as formas de sermões podem ser usadas. Então bate no peito assim, ó, você meu aluno diz assim, eu preciso sermão. Para quem está caído, eu preciso. O pregador e sua mensagem. O pregador do Evangelho é um proclamador. Dos seus na terra. É isso, né? Obrigado. Dos seus na terra. Obrigado, vida. Existem muitos chamados neste mundo. Há pessoas que são chamadas para ser empresários, executivos, governantes, reis e rainhas. Mas o chamado para ser um pregador está além destes chamados. É uma determinação soberana do próprio Deus, escolhendo alguns para tão grande tarefa. Veja bem, a escolha, tá, é pré-terra. Tá? Deus não esperou você nascer para ver os seus predicatos, as suas qualidades para te escolher. Não. É uma chamada antes de você ser formado no pó da terra. Antes de você vir existir, antes de você viver para a madre uterina, Deus já havia te escolhido. Tá? Então observe isso aqui. Vamos ler Salmo de número 139, para a gente poder ter uma ideia. Salmo de número 139. Vamos ler dois textos. Salmos de número 139. Dois textos, tá? Salmo de número 139. Parágrafo ou verso de número 16. Preste atenção. Davi dizendo, ó. Olha o que o Davi vai dizer, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, nem existia. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, ou seja, o propósito de Deus para a vida de Davi. As quais iam sendo dia a dia formadas, ou seja, eu não existia, você colocou o seu propósito para a minha vida num livro, a qual dia após dia, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor escreveu, ia acontecendo. Quando nem ainda uma delas ainda havia, ou existia. Tá? Então isso aqui é a primeira base. Davi está dizendo para Deus assim, ó, o que eu estou vivendo hoje, o Senhor já havia escrito antes de eu existir. E está acontecendo cada coisa daquilo que o Senhor propositou. Nem sei se essa palavra na gramática existe, propositor. Depois eu vou procurar. Dentro do seu propósito, aquilo que o Senhor determinou foi acontecendo na minha vida. Porque se alguém nasceu para ser advogado, vai ser advogado. Não quer ser médico. Não vai dar certo. Tá? Então tem muita gente se frustrando, tentando ser aquilo que Deus não escolheu para ele ser. Jeremias capítulo 1. Jeremias 1. Olha o que diz, ó. 4, 5, ó. Assim veio a palavra do Senhor a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Olha o propósito aqui, antes dele estar na madre. Então a escolha vem antes de você nascer.
Você só vai se frustrar se você tentar ser aquilo que Deus não quer que você seja. Tá? Olha outro texto. Abre Romanos. Abre Romanos. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Ó, diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que é decreto? Decreto é a ordem emanada de uma autoridade superior dentro da sua vontade e desígnios. Aí olha o 30, olha o versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, ele predestina antes, através de Cristo, ele chama. E aos que chamou, a eles também justificou. Aí dá a salvação, que a justificação é pela graça, porque Abraão foi justificado pela fé, isso ele já é graça. E aos que justificou pela graça, a eles também glorificou, isso aqui é vida eterna. Então não é acidente da salvação, é plano de salvação. É plano de salvação. A gente vai continuar aqui, né? Para terminarmos a nossa aula de hoje. Tá? Parei no... Ser um pregador não é uma missão qualquer. Segundo parágrafo. Obrigado, vida. Ser um pregador não é uma missão qualquer. O pregador da palavra tem uma tarefa grandiosa, que é proclamar principalmente o amor de Deus aos pecadores. A principal função do pregador é levar ao mundo a mensagem de Deus, a mensagem de que Deus quer salvar e abençoar através de Cristo. O pregador é um porta-voz de Deus entre os homens. Há nos dias de hoje reclamações de que muitos pregadores proferem discursos cansativos e monótonos, ou até mesmo, pela falta do que falar, gastam todo o tempo desenvolvendo-se na arte de contar histórias e anedotas. Esta situação, que é agravante, um grande erro, obriga aqueles que se preocupam com a arte de pregar a pensarem em alguns recursos essenciais para a proclamação eficiente da mensagem do Evangelho. A finalidade essencial deste curso é de resgatar valores perdidos nos púlpitos brasileiros. De resgatar valores perdidos no púlpitos brasileiros. Aliás, repetir. A finalidade essencial deste curso é de resgatar valores perdidos nos púlpitos brasileiros, pois um pregador é um apaixonado pelo Evangelho, que por ele foi transformado e por ele dá a vida. A vida do pregador deve ser o Evangelho de Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Está em 1 Timóteo 1, do versículo 12 ao 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu com Cristo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Tá? Nós paramos aqui nos nomes dados aos pregadores na Bíblia. Tá? Então, amados, até a próxima aula, sempre pregue a palavra de Deus. Tá bom? A gente fica por aqui, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula.
A gente te pede que a luz dessa palavra alcance a luz dos ouvintes, dos teus alunos, dos teus filhos. Que os alunos não são meus, não são da faculdade de Gamaliel, mas os alunos são teus. Que a luz da tua palavra alcance o coração de cada um, Pai. Que possa, Pai, trazer luz, trazer entendimento e trazer, Pai, uma nova visão no que tange pregar a tua palavra. Sempre lendo, depois explicando e depois aplicando. Para que a pessoa que vai receber a palavra, ela ouça a palavra, ela entenda o que a tua palavra diz e ela receba no seu cotidiano a transformação, a fé e a renovação por aquilo que ela está vivendo de forma, pela aplicabilidade da tua palavra. Nos dê um dia abençoado, fique conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e que Deus te abençoe, até a próxima aula. Só um adendo, comentem em todos os vídeos, tá bom? Vocês têm até, isso é o que eu falo no grupo, tá bom? Deus abençoe vocês.